Olá a todos! É com grande alegria que iniciamos mais um vídeo aqui do canal Luterana de Interlagos. Queremos dar prosseguimento ao projeto A Bíblia ao longo do ano. Hoje, com o dia 7 de março, iniciamos ontem o livro de Deuteronômio, o último livro do Pentateuco. Vamos dar prosseguimento hoje com mais 4 capítulos, Deuteronômio 5 até o capítulo 8. Vamos juntos? Iniciando então pelo breve resumo dos capítulos. No capítulo 5, Moisés, ele vai relembrar um dos pontos altos de seu ofício, quando ele subiu o Monte Sinai, também chamado de Monte Horebe, e recebeu os 10 mandamentos. Há pequenas alterações em relação ao texto de Êxodo 20, como no terceiro mandamento, em que ele acrescentou: para que o teu servo e a tua serva descansem como tu, e lembrarás que foste escravo no Egito. Também há pequenas mudanças em outros mandamentos, mas de modo geral, temos os 10 mandamentos aqui neste texto novamente. No capítulo 6, Moisés enfatiza qual é o grande mandamento e admoesta o povo contra a desobediência. É importante ressaltar que Jesus disse que toda a lei poderia ser resumida a Deuteronômio 6, 5 e Levítico 19, 18. Lá em Mateus 22, 37 a 40, quando Jesus disse: ame o Senhor teu Deus de todo o coração, alma e entendimento, e ame a seu próximo como a ti mesmo. Chegamos então no capítulo 7. O capítulo 7 traz admoestações de Deus contra a infidelidade e bênçãos decorrentes da obediência. Moisés passa do passado para o futuro. Israel logo estaria entre as nações pagãs e provaria a glória inebriante da vitória. Por último, no capítulo 8, Moisés fala a respeito da terra a ser conquistada e admoesta o povo contra o orgulho. A prosperidade traria uma melhoria inédita no padrão de vida, mas isso viria acompanhado de riscos. O risco de perder a identidade como povo de Deus, o risco de ter um falso orgulho. Esse é o breve resumo dos capítulos. Passamos então para as questões e dúvidas que podem surgir. Temos 10 questões hoje. Primeira delas: Moisés diz que Deus fez uma aliança com seus ouvintes no Monte Horebe e não com seus pais. O que ele quer dizer com isso? Que aliança foi essa? Segundo os estudiosos, o Monte Horebe é também chamado de Monte Sinai, nome que os israelitas deram ao Monte de Deus, onde Javé apareceu a Moisés e concluiu a sua aliança com Israel, entregando-lhes as tábuas da lei ou 10 mandamentos. É a mesma aliança do Sinai, ou seja, os 10 mandamentos continuam válidos para a segunda geração e também continuam válidos para nós ainda hoje. Segunda questão. Em Deuteronômio 25, Moisés recorda quando esteve no Monte Sinai e, ao descer, o povo disse que morreria se ouvisse a voz do Senhor. Qual foi a estratégia utilizada pelos israelitas para que isso não ocorresse? O que podemos tomar como princípio para hoje? Os israelitas confiaram apenas a Moisés a missão de ouvir o Senhor. O que podemos tomar como princípio para hoje é que precisamos confiar na palavra de Deus para ouvir a voz do Senhor. Muitos desejam ouvir Deus falar de forma direta
e podem se dar muito mal por isso. Deus, ele pode falar como lhe apraz, mas ele escolheu falar de uma maneira especial por meio da sua palavra. Por isso nós não podemos negligenciar a palavra de Deus. Questão 3. Questão 3 é a seguinte: qual foi a reação de Deus diante do imenso temor expressado pelos israelitas? Qual foi a reação de Deus diante do imenso temor expressado pelos israelitas? Temos a resposta lá no capítulo 5, versículos 28 a 30, onde lemos: O Senhor ouviu o que vocês disseram quando estavam falando comigo e me disse: Eu ouvi o que o povo lhe falou e tudo o que disseram está certo. Como seria bom se eles sempre pensassem assim e me respeitassem e sempre obedecessem a todos os meus mandamentos. Assim tudo daria certo para eles e para os seus descendentes para sempre. Vá Moisés e mande que o povo volte para as suas barracas. Então, Deus ele aprovou o temor que as pessoas sentiram diante da sua manifestação. Questão 4. Qual é o grande mandamento? Qual é o grande mandamento? Temos a resposta em Deuteronômio 6, capítulos 4 e 5, que diz: Escute, povo de Israel, o Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor, nosso Deus, com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Esse é o grande mandamento, o primeiro mandamento, aquele mandamento que, se nós cumprimos todos os mandamentos. É óbvio que nós não conseguimos ser perfeitos, por isso que necessitamos de Jesus. Mas esse é o principal dos mandamentos. Continua sendo. Questão 5. O que os israelitas deveriam fazer para se lembrarem da lei? Esse é um ponto bem interessante, está lá em Deuteronômio 6, 7 e 9, onde nós lemos: Não deixem de ensiná-las aos seus filhos, repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa para não as esquecerem, e as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Ou seja, a vontade de Deus, que está muito bem expressa e concreta nos 10 mandamentos, deveria ser lembrada, ensinada, repetida e até mesmo colocada em nosso próprio corpo, nas paredes das casas. Infelizmente, nós não seguimos essa lei, ou nós não seguimos esses preceitos, e deveríamos fazer mais isso. Questão 6. Moisés lembra os israelitas em Deuteronômio 6,16 que eles não devem colocar Deus à prova como haviam feito em Massá. O que havia acontecido lá? Basta nós lembrarmos que o que Moisés está falando aqui é do relato de Êxodo, capítulo 17, que também é conhecido como a água da rocha em Refidim. O povo estava morrendo de sede e pediu água para Moisés. E aí Moisés já estarrecido com tantas reclamações, e quando eles começaram a apertar Moisés com mais reclamações, Moisés vai dizer: o que eu faço com esse povo? Mais um pouco eles vão querer me matar a pedradas. E o Senhor disse a Moisés: escolha entre eles alguns líderes e passe com eles na frente do povo, e leve também o bastão com o qual você bateu no rio Nilo, e eu estarei diante de você em cima de uma rocha ali no Monte Sinai. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. E Moisés fez isso na presença dos líderes do povo de Israel, e eles deram àquele lugar os nomes de Massá e de Meribá. Pois os israelitas reclamaram contra Moisés e puseram o Senhor à prova, perguntando: o Senhor está com a gente ou não? Então o povo colocou Deus à prova.
Deus já havia demonstrado claramente que estava com o seu povo. Claramente Deus já havia feito isso. Mas nós percebemos que eles continuam sendo teimosos, reclamando e reclamando e reclamando. E por isso nós percebemos que Moisés, ele vai falar com o Senhor, e aqui ele está relembrando esse fato para que isso não aconteça mais, para que o povo não coloque Deus à prova, para que o povo saiba que sim, Deus sempre está com o seu povo. Questão 7. Por que os israelitas foram proibidos por Deus de fazerem aliança com as nações de Canaã? Por que os israelitas não poderiam fazer aliança e não somente isso, ainda por cima deveriam destruir os cananitas? Temos a resposta, lá dos versículos 2 a 5 do capítulo 7 de Deuteronômio, onde nós lemos: O Senhor entregará esse povo nas suas mãos e vocês os atacarão e destruirão completamente. Não façam nenhum acordo de paz com eles, nem tenham pena deles. Não casem com essa gente, nem vocês, nem os seus filhos ou as suas filhas, pois esses povos farão com que os seus filhos rejeitem a Deus e adorem outros deuses. Aí o Senhor Deus ficará irado com vocês e os destruirá de uma vez. Portanto, derrubem os altares desses povos, quebrem as colunas do deus Baal, cortem os postes da deusa Azerá e queimem todas as imagens. É por isso que eles não poderiam fazer nenhuma aliança com os cananitas e nem casar com nenhuma mulher cananita. Por quê? Porque eram povos pagãos e nada deveria ser feito com eles a não ser destruí-los. Para nós é um tanto quanto chocante hoje ouvir isso, porque nós estamos vivendo em uma outra época. Nós não vamos sair por aí destruindo pagãos, idólatras, destruindo os locais de cultos. Mas aquilo era um outro momento, nós temos que tomar muito cuidado com isso. E até o povo de Deus estava em risco, porque se eles se misturassem com os outros povos idólatras, era muito possível que o próprio culto ao Deus verdadeiro sumisse, acabasse. E é por isso que esse zelo de Deus ele é tão precioso aqui no Antigo Testamento. Questão 8 é muito interessante. Por que Deus escolheu os israelitas? Nós temos a resposta em 2 versículos, 7 e 8 do capítulo 7 do livro de Deuteronômio, que diz assim: O Senhor Deus os amou e escolheu, não porque vocês são mais numerosos do que outros povos. De fato, vocês são menos numerosos do que qualquer outro povo. Mas o Senhor os amou e, com a sua força, os livrou do poder de Faraó, o rei do Egito, onde vocês eram escravos. Ele fez isso para cumprir o juramento que tinha feito aos nossos antepassados. Portanto, não foi porque o povo era mais numeroso, não foi porque o povo tinha maior poder bélico, militar, não é porque o povo era mais bonito que Deus escolheu os israelitas, mas para que, de fato, o seu poder se manifestasse, demonstrando que o povo somente foi preservado pelas mãos de Deus. Questão 9. O que os israelitas deveriam pensar acerca das conquistas e vitórias sobre os povos inimigos? E o que isso nos ensina hoje? Como eu disse a vocês, muitas das questões que eu lanço no livro de Deuteronômio, eu vou trazer respostas no livro. Por isso lá o resumo está cada vez mais resumido, É mais uma questão que temos a resposta no texto. Deuteronômio 8, 17 e 18. Deuteronômio 8, 17 e 18 diz assim: Portanto, não pensem que foi com a sua própria força e com o seu trabalho que vocês conseguiram todas essas riquezas. Lembrem do Senhor nosso Deus, pois é Ele quem lhes dá força para poderem conseguir riquezas. Vocês estão vendo que assim Ele está cumprindo a aliança feita por meio de juramento com os nossos antepassados. E assim nós percebemos que é Deus quem dá a vitória.
É Deus quem dá o trabalho, é Deus quem dá as riquezas. Sem Deus nada somos. E é isso que nós podemos aprender hoje. Última questão, questão 10. Por que o povo é admoestado a todo instante por Moisés a ouvir? Qual a importância de ouvir? Nós falamos um pouquinho a respeito disso ontem, né? Lembram do Shema? Israel, ouve Israel? Shema, ouvir, é a palavra hebraica que inicia a oração mais importante do judaísmo, até hoje. Encontra-se em Deuteronômio 6,4, que começa com a ordem de Deus, ouve. Toda a oração Shema, que inclui os versículos 4 a 9, é dita diariamente na tradição judaica. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no meu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão como por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. É aquele conhecido texto. Por isso é tão importante ouvir a Deus, e é tão importante não somente ouvir, como prestar atenção e procurar aplicar aquilo que se ouviu, obviamente. Senão de nada adianta. Por último, nosso último ponto deste estudo, os aspectos teológicos. Temos 4 aspectos hoje. Primeiro, Moisés relata novamente como todos os israelitas se reuniram no Monte Sinai para ouvir Deus, apresentar as diretivas para um relacionamento santo com Ele e uns com os outros. Homens e mulheres pecaminosos necessitam de um intermediário entre eles e Deus. Embora Moisés tenha feito este papel no Sinai, Jesus Cristo o cumpre de uma forma muito maior por você e por mim. Portanto, nós percebemos que temos um relacionamento sério com Deus. E a melhor forma de desenvolvermos este relacionamento é dando ouvidos a Deus. E procurando relembrar também tudo aquilo que aconteceu na história do povo, assim como Moisés estava fazendo com o povo. O segundo aspecto teológico, Deus deseja inundar seu povo de bênçãos, mas para habitar entre eles, Ele exige que seu povo ouça a sua palavra. Somente Ele é Deus, não há outro. Terceiro aspecto teológico. A mão de Deus está levantada contra os habitantes de Canaã, cujo pecado chegou ao limite de Deus, fazendo com que este agisse. Deus, e não os israelitas, por conta própria, fará os cananeus saírem da terra prometida. Ele pretende cumprir sua promessa aos maiores ancestrais de Israel, Abraão, Isaque e Jacó. Hoje, precisamos nos recordar também que é Deus quem nos concede vitórias. A mais importante delas foi conquistada por Jesus contra os nossos 3 maiores inimigos, o pecado, o diabo e a morte. Quarto aspecto teológico e último aspecto teológico deste nosso estudo. Deus elabora um modelo de adoração para a vida dos israelitas. Ao relembrar e cumprir os mandamentos de Deus, os israelitas honram o nome de Deus e mostram a sua graça às nações circunvizinhas. A desobediência deles desonra o nome de Deus. Por isso, obedecer aos mandamentos de Deus não apenas agrada a Deus, como também é uma forma de dar um bom testemunho. E que nós possamos seguir também, até hoje, dando ouvidos a Deus, procurando seguir a sua santa vontade, deste modo, dando um bom testemunho. É isto por hoje, amados irmãos e irmãs. Nós vamos dar prosseguimento amanhã com mais 4 capítulos, Deuteronômio 9 a 12. Espero que este vídeo tenha feito sentido na tua vida. Continue seguindo estes nossos vídeos, o nosso canal. Curta, comente, compartilhe e ative o sininho de notificações. Até amanhã. Fique na paz do Senhor.